Sejam bem-vindos a mais um Maranata Class, no nosso programa Quem Estudou a Lição. E é sempre com muita alegria que recebemos você aqui nesse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Hoje chegamos na nossa 11ª lição, agora já com um gostinho de encerramento. Estamos prestes a concluir mais um trimestre e eu tenho certeza absoluta que esse trimestre foi uma bênção na sua vida, esse guia tão maravilhoso da lição da Escola Sabatina que fez nós compreendermos a importância de nos achegarmos cada vez mais ao nosso Deus. E é com muita alegria que aqui mais uma vez recebo os meus amigos, o Daniel, o Everton, o Danilo, e é sempre bom estar com vocês aqui para compartilharmos, né, e aprendermos juntos da palavra do Senhor. E esse guia maravilhoso, né, que tem como título Tribulações e Confiança. Eu tenho certeza que você estudou ao decorrer da semana e muitas coisas importantes você conseguiu adquirir desse conteúdo. E hoje nós iremos compartilhar um pouquinho, comentar um pouco acerca dessa lição. Mas antes, precisamos pedir o direcionamento do Senhor para que Ele possa guiar todo esse movimento aqui. Nesse momento eu queria pedir que o Daniel pudesse assim dirigir essa oração. Oremos então. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de falar da Tua Palavra por meio da lição da Escola Sabatina. Que o Senhor possa abençoar cada um que está assistindo, seus amigos, seus vizinhos e todos que vão participar da Escola Sabatina. Abençoa, Senhor, e ouve e atende conforme a Tua necessidade e a vontade aqueles que precisam de Ti, aqueles que estão eleitos do hospital e todos os que Te pedem, Te buscam com fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Daniel. Pois bem, vamos lá para a nossa lição, título Tribulações e Confiança. E aqui, nesse primeiro momento, a gente encontra uma charge. E hoje eu queria fazer diferente. Com você que está aí nos acompanhando, eu queria que você colocasse num comentário aí qual a sua... O que essa charge trouxe para você. Porque ela eu achei bastante interessante. Aqui mostra 3 quadros, né? O primeiro... um barco agitado pelo mar, a gente vê uma grande onda aqui querendo engolir e tem uma frase, a vida sacode. No segundo barco, a gente percebe o mar ainda um pouco agitado e a frase, mas ele está aqui. E na terceira imagem, o mar super tranquilo, com a palavra agora, confie, e a imagem aparece aí Deus, Jesus abraçado aqui com o jovem que está no barco. E o que mais chamou a minha atenção nessas 3 imagens é justamente a imagem do meio, que aparece aqui, né, a frase, mas ele está aqui, e o jovem no barco ali com um semblante de medo, um semblante de apavoro, né? Ele está aqui apavorado com a situação que está acontecendo. E parece que na nossa vida isso é bem parecido, né? A gente sabe que você que acompanhou aí a lição ao decorrer da semana entende qual a história que aqui está sendo apresentada. Jesus ali no barco, naquela grande tempestade, com alguns discípulos, e a imagem retratada é basicamente a mesma coisa que aconteceu ali dentro da história. Só que isso aqui também é muito importante para os nossos dias, é importante para a gente também. Em meio a todas as tribulações da vida, como tem sido a nossa reação frente a essas dificuldades? Eu queria que você já deixasse o seu comentário, aproveite agora, esse momento. Já vá lá no comentário e deixe as suas impressões acerca dessas imagens, o que ela fala profundamente a você, né? E qual a ligação que isso tem com a sua vida, né? Com as tempestades, com as tribulações que você tem enfrentado. E a gente vai conversar ao decorrer, né, dessa lição aqui sobre esse assunto que é tão importante, as tribulações e confiança. E eu já quero chamar aqui para perto, para esse debate, para essa conversa aqui, o Danilo, que vai falar um pouquinho com a gente, para a gente, né, acerca do domingo, que tem como título Bênçãos Disfarçadas. Exatamente, né? Essa parte do domingo enfatiza 2 coisas muito importantes. A primeira questão é que nós não vemos o quadro inteiro, né? Então imagine que existe ali um quebra-cabeça e nas dificuldades que aparecem na vida, o que você quer é entender o porquê, o porquê que aquilo tudo está acontecendo, né? Mas você não tem, né? O quebra-cabeça ele tem ali para você saber montar, você precisa ter a tampa, né, da caixa. E a gente não tem a tampa da caixa, a gente não consegue ver o quadro em tamanho maior.
né? E aí é inclusive enfatizado que a gente vai saber algumas coisas só lá no céu. Então, só lá no céu a gente de fato vai entender o porquê que você passou por aquela dificuldade, o porquê que você teve que fazer aquilo dali, o porquê aconteceu com você aquela questão. E qual é a base bíblica disso? A história de Jó. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Na verdade, ele justamente por causa de Deus, na verdade. Né? Deus, ele levou Jó a passar por aquele momento de dificuldade ali, porque Jó era fiel. Então, eu aconselho, inclusive, você ler aí o livro de Jó, principalmente o capítulo 1 e o capítulo 2. E, caso, como o livro de Jó tem 40 capítulos, né, eu aconselho você ouvir os próximos capítulos ali até o finalzinho, num áudio de Cid Moreira. É muito bom, né? Mas a questão é que Jó, ele perdeu seus filhos, perdeu suas posses, os seus amigos realmente começaram a acusar ele de pecado. E a questão é que, na verdade, mal sabia ele que aquilo dali tinha um panorama geral. Hoje, a história de Jó, ele é realmente um exemplo para cada um de nós, né? Um exemplo de confiança, onde, mesmo perdendo tudo, Jó, ele de fato ainda assim confiava em Deus, né? E não o culpou, né? E aí fica a pergunta pra gente, né? Quantas vezes, quando as dificuldades aparecem, porque elas vão aparecer, né? Cristo, ele prometeu ali que haveria um mal, né? Ele diz aí que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. O mal vai acontecer. Mas, diante do mal, será que a gente vai e acusa o Senhor? Será que a gente duvida dele? Né? Satanás, ele tá ali como leão, pronto para nos devorar. Ele quer que a gente duvide do caráter de Deus. Inclusive era isso que ele queria na história de Jó. Mas a nossa posição, assim como Deus confiou em Jó, é de fato que a gente possa de fato ser firmes e confiar em Deus, né? De fato olhar ali o barquinho, né, quase virando, mas saber que Cristo está ao nosso lado. Amém. Obrigado, Danilo, na verdade. É bastante interessante que a Bíblia ela é repleta de histórias que demonstram, e a gente vai ver a gente viu, na verdade, ao decorrer dessa semana, né, na lição, várias histórias que falam muito sobre isso, da importância de confiar em Deus em determinadas situações, principalmente essas situações críticas na nossa vida. Na segunda-feira, a gente tem lá como título, né, Tempestades da Vida. E quando a gente vai olhar lá para o título principal da lição, Tribulações e Confiança, dá a entender, assim, rapidamente na nossa mente, que não existe uma associação nessas duas palavras, mas num contexto bíblico, né, nós precisamos entender que, de fato, existe sim a ligação. Nós precisamos conectar essas duas palavras. Nos nossos momentos mais difíceis de tribulação, a confiança, ela é aquela mola propulsora que vai nos fortalecer nos momentos que a gente realmente mais precisa. E aqui na segunda-feira a gente volta à história lá dos discípulos com Jesus, naquele momento grande de tempestade. E aí, na própria lição, a lição fez você se voltar a um texto bíblico, né, um verso bíblico que está lá em Marcos capítulo 4, verso 35, Jesus, né, chamando, né, vamos passar para outra margem, chamando os discípulos para ir para o outro lado da margem. E Jesus sabia que aquela tempestade iria acontecer, mas a ideia principal era, Jesus queria trazer um ensinamento muito importante para aqueles discípulos, e esse ensinamento é muito importante para nós hoje também. E aí na lição aqui vai trazendo 4 pontos que é importante a gente refletir, né? Primeiro, Jesus se encontrava dormindo na popa ali do barco, onde não sei qual o nome que se dá àquela pessoa que coordena ali o barco, o veleiro, o que guiava a embarcação. Jesus estava dormindo justamente ali, e isso dá a entender a nós, né, que Jesus estava mesmo dormindo, mesmo aparentemente sem estar muito atento às situações que aconteciam naquele momento, mas o local que ele estava era justamente o local que dava controle a tudo que estava acontecendo ali ao redor. Segundo ponto, os discípulos que estavam com Jesus não eram pessoas inexperientes na questão de embarcação, de pesca, eram homens que já conheciam muito bem aquela localidade, toda aquela região, eram homens que, com certeza, aquela não era a primeira vez que eles estavam passando por uma tempestade, mesmo que a Bíblia nos mostre, dá a entender a gente aqui,
que aquela foi a maior das tempestades que eles já passaram, mas eles tinham experiência com aquilo. Mas ainda assim estavam completamente amedrontados. Terceiro ponto que a lição nos mostra aqui é que esse é o único momento que a gente vê Jesus dormindo em uma situação real, né? E aquilo ali trazia pavor para os discípulos. E o terceiro ponto, a reação dos discípulos naquele momento de crise, aparentemente observando toda aquela situação ao redor, não vendo uma maneira de se salvar, eles imaginam ali, né, e faz a pergunta, mestre, não te importas se morramos aqui? Ou seja, eles duvidaram ali do caráter de Deus, imaginando, será que Deus está deixando a gente aqui à deriva, vendo toda essa situação e deixando a gente da maneira como nós estamos? E esse pensamento, ele passa por muitas vezes por nossa mente quando a gente passa por um momento de dificuldades, né? Naqueles momentos de dificuldades onde a gente aparentemente não consegue enxergar a Deus, a gente começa a questionar Deus também. Poxa, Deus, será que o Senhor não está me vendo a situação que eu estou passando? E a história traz para a gente a lição mais importante, que independente das circunstâncias que estivermos enfrentando, Deus sempre estará no controle das coisas. Só que muitas das vezes ele não vai agir naquele momento que a gente quer que ele haja. Mas isso não quer dizer que ele não tenha o controle. Isso não quer dizer que ele não vai agir, que ele não vai atuar, que ele não vai ter uma ação direta para nos socorrer. Só que muitas vezes a gente quer esse socorro naquele momento imediato, que a gente aciona. Mas Deus, em todos os momentos, ele sempre quer nos ensinar. E na própria lição, para encerrar aqui, né, diz assim, ó, é nas tempestades da vida que o Senhor costuma operar seus maiores milagres. Ele permanece fiel, mesmo quando sua aparente ausência não faz sentido para nós. Ele está no barco com a gente e pode acalmar o vento e o mar quando nós não conseguimos mais. Então, em todos os momentos, Deus, ele sempre estará conosco, mesmo as circunstâncias do momento não deixando a entender a nós que de fato ele está, mas precisamos confiar que realmente ele está ali conosco em todos os momentos. Eu gostaria agora de seguir olhando, analisando aqui toda a lição, né? Que lição maravilhosa, porque essa semana, depois de ter conversado, é a lição que mais trouxe histórias. Então, se você não conhece tanto as histórias da Bíblia, você vai ter que pegar um pouquinho, ler elas, porque começou com a história de Jó, quer dizer, começou com a história do barquinho, depois voltou pro barquinho de novo, né? Mas aí Danilo, ele explanou a história de Jó, que mostra como se, tipo, opa, tá acontecendo um problema na vida de Jó e a gente não consegue, pelo menos Jó ali no começo não conseguia explicar o porquê, encontrar uma justificativa, que é algo que o humano quer ter justificativa para tudo. E depois entra agora na história do barquinho, que Jesus está dormindo e fica a pergunta, por que Deus está dormindo? O que eu faço? Por que ele não está fazendo nada por mim, mesmo entendendo a situação, mesmo estando ali no barco? E talvez você possa pensar, tá, então nesse caso a gente não entende, Jesus ele vai agir da forma que ele quer e a gente não vai fazer nada? Muito pelo contrário, porque a terça-feira, que traz o título Seja Curada, ela traz uma lição muito importante para você, para cada um de nós. Eu acho que é uma das partes mais importantes dessa lição, porque é ambientado em Marcos capítulo 5, a partir de alguns versículos, mas no versículo 26 mostra a história de uma mulher que tinha um problema de fluxo de sangue muito grande há muitos anos já. E mesmo procurando médicos, procurando tudo que ela podia fazer, já tinha ficado até sem dinheiro, não conseguia resolver o problema dela. Ela não entendia o que Deus queria com aquilo, mas ouviu falar de Jesus. Então, a gente também sabe, eu imagino que você está ouvindo aí, talvez você já tenha dado a oportunidade de entender que Deus existe. A gente comentou já até em lições trimestre passado, né? Então, você pode entender que, tipo, Deus existe, mas será que ele não vai fazer nada na situação que eu estou passando? E aqui, para a mulher, não foi suficiente. Apesar dela ouvir de Jesus, ela vai com todas as suas forças que restavam para ir atrás dele.
E ela viu ele, só que não bastava só ver. Então não é uma questão de, por exemplo, eu sei que Deus existe. Eu fui para a igreja, ouvi falar dele, coisa do tipo, mas ela precisava tocá-lo. Ela disse, não, eu tenho que tocar, porque se eu pelo menos tocar no manto, porque nem nele, se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. E a fé daquela mulher a salvou e a curou. De Deus, inclusive é um dos únicos momentos, né, que Deus utiliza o próprio poder, sai ali o poder de Cristo, dele, roubaram um pouquinho do meu poder aqui, como é que pode? Porque ele sempre pedia ao Pai, tá? Ele sempre pedia ao Pai, só que dali saiu o poder dele, curou aquela mulher. Então, o que eu trago aqui para a gente refletir é justamente, olha, não é uma questão de você saber que Deus está no controle, não é uma questão de você talvez não entender ou buscar uma motivação de o que está acontecendo comigo, mas você tem que ir atrás dele. Você tem que se aproximar de Cristo, você tem que até tentar sentir tocá-lo. E aqui ele comenta que barreiras, é a pergunta que a gente deixa, né? Quais barreiras tornavam difícil para essa mulher chegar até Jesus? Tinha ali a multidão e tal, mas quais são as barreiras que te impedem de tentar chegar até Cristo? De perguntar talvez para ele, de talvez dizer, olha, eu não, talvez assim, nas soluções humanas que Deus talvez não queira resolver, né? Não vai tomar ali o controle do barco e dizer, deixa eu tirar vocês aqui da tempestade. Mas talvez ele vai resolver de outra maneira, que não é a maneira que você espera. E o que te impede de chegar até Deus, de falar com sinceridade? Fica aí a dúvida. Se puder, dá um testemunho aqui, porque certamente teve pessoas que passaram por isso, que esperavam que Deus fizesse alguma coisa e depois aconteceu outra, porque não é da maneira que a gente espera, mas da vontade de Deus. E a gente chega na quarta-feira, e eu vou quebrar até um pouco do script aqui, porque a quarta-feira e a quinta-feira, elas apresentam quase que a mesma coisa. E eu quero fazer uma dinâmica de ficar pescando uma coisa da quarta, uma coisa da quinta, para que possa apresentar para vocês de uma forma um pouco mais adequada, né? A palavra da rede semântica da quarta-feira é tribulação. E tanto a quarta-feira quanto a quinta-feira estão apresentando para a gente uma história que se encontra em Lucas no capítulo 24, que é a história dos discípulos no caminho de Emaús. E a gente vai entender a partir dessa história, inclusive, né, recomendo vocês lerem ela em casa, relerem, para vocês verem a dinâmica que é apresentada ali. Mas para a gente poder entender bem o que é que está querendo apresentar aqui, essa lição, esse texto, ele apresenta para nós algo que muitas vezes as pessoas deixam passar batido, né? Que Deus, ele é especialista em transformar. Aí você fala, mas como assim, Everton? Para todos os lados as pessoas falam que Deus transforma, que Deus muda, que Deus faz isso. Isso, falado, é muito bonito de se ouvir, muito fácil de se atender. Mas na prática não é necessariamente assim. E a gente vai encontrar essa realidade quando a gente passa por tribulações, por dores. Por quê? As pessoas muitas vezes elas não conseguem associar dor, sofrimento com Deus na mesma frase. Como se, por acaso, a dor fosse uma coisa inerentemente ruim. A tribulação fosse uma coisa inerentemente ruim para nós. Mas a Bíblia apresenta para a gente em diversos momentos, inclusive os textos que foram apresentados aqui na quarta-feira, todos eles estão falando sobre a importância da tribulação para o nosso desenvolvimento. Inclusive, Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, vai falar também sobre a tribulação e vai nos mostrar como a tribulação nos faz crescer, molda o nosso caráter, faz nos aproximar de Deus, certo? E aí a gente entende, a partir disso, que Deus, ele é especialista em transformar as nossas cinzas, em um aspecto bonito, em beleza de fato. Certo? Então, diante das nossas dores, por tudo que a gente passa de dificuldade, Deus, ele é capaz de nos transformar. Mas a gente precisa, antes de qualquer coisa, confiar, que é o aspecto que a gente tinha falado nos últimos estudos, certo? Nas últimas lições que a gente teve. Confiar em Deus é uma coisa essencial, certo? Mesmo quando a gente não compreende completamente, a gente só precisa confiar. Como ele bem apresentou aqui, ela só confiava que ao tocar na orla da veste de Jesus, ela seria curada. E a gente precisa ter essa confiança também.
certo? E com isso virá o nosso desenvolvimento e a renovação em meio ao sofrimento. Então, ainda que na quinta-feira vai pontuar uma questão importante, né? Os discípulos, para os discípulos, tudo aquilo que eles tiveram que passar, Deus tinha preparado para que eles estivessem aptos no momento mais difícil da história, né? Que é quando Jesus morre. Os discípulos passaram por muitas tribulações, porque Deus estava preparando eles para o evento da morte, se preparar para aquilo que viria a acontecer, para que a fé deles não fosse para o lixo, para a vala, certo? E eles precisariam então ter algum tipo de força sobrando. Mas a gente sabe que apesar disso, a história ainda nos mostra que eles sofreram muito com aquilo. E a gente conhece essa história dos discípulos de Emaús, e a gente percebe então esse sofrimento que tem. Mas Cristo vem e revela para eles aquilo que eles não conseguiam compreender. E a fé que antes estava abatida, agora revigorada. Então, diante de uma crise, Deus é capaz de fazer uma virada e trazer novamente esperança, certo? Ao descobrir Moisés, os salmos, os profetas, eles perceberam que o que parecia sem sentido e trágico, na verdade, fazia parte do plano de Deus para salvar ele mesmo, para dar esperança real para eles mesmos. E tem um outro ponto, certo? Que é, Jesus caminha ao nosso lado nos vales, né? Mas nem sempre reconhecemos ele. Então observa, na história dos discípulos de Emaús, Jesus está caminhando com eles, contando para eles a história, mas muitas vezes eles não percebem, certo? E deixamos a aflição e a dúvida ocupar espaço no coração, como se nossa vida não estivesse segura em suas mãos. Aquele papo de, eu digo, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, entreguei minha vida a Ele, mas diante da tribulação parece até que Ele não existe, porque a gente olha para um lado, olha para o outro, mas é como se a gente não estivesse vendo ninguém, mesmo sabendo que pela fé Ele de fato está lá. Existe até uma frase muito bonita que eu queria falar e finalizar com ela, que não é nem a questão de tanto bonita, né? Mas ela traz reflexão a gente, quando tudo que você consegue ver é a sua dor, é o seu sofrimento, você não consegue ver a Deus. A gente precisa confiar, ter fé de que aquilo que de que o fato de eu ter entregado a minha vida a Deus realmente representa uma entrega a Ele, uma confiança naquilo que Ele faz por nós. Exato. Uma partezinha, porque no caso, eu acho que essa quinta-feira, ela traz uma coisa que provavelmente acontece com muitos que acabam de se tornar cristãos, ou coisa do tipo, que é a frustração, né? Lá, Cristo, ele estava assim, numa ascensão, tinha acabado de chegar em Jerusalém, então o que todo mundo esperava era que ele iria tomar posse do reino. E ali, a morte de Cristo traz uma frustração muito grande. Ela traz até que foi a maior crise da vida deles. Então, às vezes a gente olha assim, não, agora eu vou me voltar para Cristo, eu estou fazendo as coisas certas, eu não sei lá o quê, e depois vem uma tribulação que talvez você nunca tenha passado antes. E como agora se manter? E aí entra toda essa questão que tu comentou, que no final das contas, né, Cristo, ele consegue, a gente não entende o plano todo a menos que passe por ele. A maior parte das vezes é isso. Só olhando para trás que a gente consegue ver como é que eu posso dizer? A obra toda pronta, né, do tapeceiro. Então, a gente percebe que Deus, ele tem o poder de transformar a tua maior crise em algo muito bom, né? Uma virada completa. Exatamente. Então perceba aí, e eu vou enfatizar novamente essa questão de o sofrimento existe, ele vai acontecer. E a gente deve realmente colocar em Deus a nossa confiança, justamente por não saber esse grande quadro. Então a gente viu ali a história de Jó, né, onde eu espero que você comente aí na sua classe, pergunte para alguém caso você não saiba, mas foi de grande benefício para Jó, de fato, o que ele passou ali, tá entendendo, ali no seu caráter, e inclusive para a gente também, né? Também teve ali a história ali do barco, onde de fato Cristo queria ensinar uma lição
Mas existem algumas histórias que são um pouco mais complicadas, né? Onde de fato você talvez não veja na vida daquela pessoa um certo benefício, só que existe um contexto que vai além daquela pessoa, né? E aí eu vou só enfatizar novamente, no qual que é justamente o caso da mulher do fluxo de sangue, onde ali de fato que grande ensinamento Cristo ele passou para os outros e não exatamente para ela, né? 12 anos sofrendo ali. Teve outro personagem muito complexo, tá entendendo, na Bíblia, que tá lá em João, no capítulo 9, tá entendendo? Um grande capítulo ali, que é realmente essa questão do cego, porque a questão ali é que é uma vida de cegueira, né? Tá entendendo? E aí quando o pessoal pergunta quem é que pecou, e aí Cristo responde, nem ele nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então perceba aí que tudo tem um plano, tá entendendo? E a gente tem que confiar em Deus. Na parte da sexta-feira, comentado uma visão ali onde Ellen White ela vai até Cristo, né? Ela estava muito triste, ela estava muito abatida, e ali ela tem uma visão de Cristo. E aí eu quero só enfatizar um ponto que está aqui no quarto parágrafo. Ele falou o seguinte: finalmente atingindo o último degrau e paramos diante de uma porta. Ali o meu guia me informou que eu devia deixar todas as coisas que havia trazido. Alegremente as depus. Então ele abriu a porta e mandou-me entrar. Em um instante me achei diante de Jesus. Ali ela tem uma alegria que ela nunca sentiu antes. E de fato eu quero que você pense em meio a tantas dificuldades que você tem nessa vida, em meio a tudo que você tem, quando você finalmente vê a Cristo, o seu Deus, tudo isso vai ser tão insignificante. Tudo isso vai fazer tanto sentido. E, principalmente, eu li essa parte porque tudo que talvez você se apegue hoje, que lhe dá segurança, você vai deixar realmente para trás, porque a única segurança que a gente deve realmente colocar é no nosso Deus. E é isso, né? Amém. Muito obrigado, Danilo, por seus comentários aí. Daniel tá cheio, quer comentar ainda? Não, eu acho que é interessante um convite, né? Porque essa lição, ela trouxe ali 4 histórias, Danilo comentou mais uma, eu queria até comentar outra, mas não, o nosso tempo estourou. Eu queria aqui convidar você para, na Escola Sabatina, contar a tua história, porque tem gente que não se conectou, talvez, com a lição, porque diz, rapaz, eu não sei, talvez eu não tenha passado por uma tribulação, mas pode ter certeza, se não passou, você vai passar por uma das grandes, tá? Então, aqueles que passaram, toma posse. Aqueles que passaram na Escola Sabatina, vai lá e comenta, testemunha como você passou, como é que Deus te ensinou, o que você aprendeu sobre aquilo, que eu acho que vai ser de grande utilidade para todo mundo também. Receba a profecia do profeta Daniel, muito bem. Queridos, mas a gente brinca assim com a situação, mas ela é bastante real, né? Não tem uma pessoa na face da terra que nunca passou, que vai passar por esse mundo sem ser provado, sem passar por um momento de tribulação, né? E como a gente viu na própria lição aqui, a tribulação, ela também nos ensina muito. A gente aprende muito com a tribulação. Então, assim como o profeta Daniel falou, se você não passou, você passará por algum momento difícil. E uma coisa que pode ficar para nossa meditação é justamente um texto de Paulo, onde ele diz: porque essa leve e momentânea tribulação não tem como se comparar com o peso da glória que nos está reservada. Isso mesmo, isso mesmo. Queridos, chegamos ao final de mais uma lição, de mais um momento especial de estudo da Palavra de Deus. Espero que esse momento aqui tenha sido um momento enriquecedor para você, que você tenha aprendido um pouco mais. Eu tenho certeza que você já aprendeu muito ao decorrer dessa semana. Você estudou a sua lição, com certeza aprendeu muito, mas que com esses comentários aqui tenha feito a sua mente se abrir ainda mais para o conhecimento da Palavra de Deus. Mais uma vez, minha gratidão aos meus colegas que semanalmente fazem aqui
não a mesa, não é porque nós já estamos na mesa, mas faz a plataforma aqui comigo, para que a gente possa compartilhar um pouco daquilo que ao decorrer da semana a gente tem estudado. Que Deus possa abençoar você de uma maneira muito especial. Lembrando para você que é aqui de Vitória de Santo Antão, amanhã, dia 13, nós estamos com um grande movimento do projeto Vidas por Vidas, um projeto especial que você pode contribuir, né? É um projeto de doação de sangue, você pode salvar a vida de até 2 pessoas. Veja que coisa maravilhosa. Amanhã estaremos lá na Praça da Matriz, vai passar o card aqui em algum lugar e você vai entender, vai se situar onde realmente é, ali próximo à descida da Duque de Caxias, e você amanhã pode nos ajudar a contribuir nesse grande projeto. A partir das 8 horas da manhã até as 3, 4 horas da tarde, estaremos lá com esse movimento de doação de sangue. O pessoal do EMOP estará aqui e a nossa meta amanhã é arrecadar 150 bolsas de sangue. Você pode nos ajudar nisso, então nos ajude a salvar vidas, porque esse é o principal objetivo. Deus abençoe você de uma maneira muito especial. Nesse momento eu quero pedir para que o Everton possa dirigir essa oração, encerrando esse momento. Oremos então. Bom Deus, muito obrigado por nos ensinar, Senhor, que mesmo diante das dores, mesmo diante das tribulações, o Senhor cuida de cada um de nós. Ele nos ajuda a entender que não somente cuida, como nos faz crescer, nos desenvolver, maturar. Pedimos, Senhor, que nos ajude a confiar em Ti em todos os aspectos e que nos abra os olhos para ver que, a despeito de todas as dores, de todo o sofrimento, de tudo que está ao nosso redor, o Senhor sempre está junto de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém.